Afinal, o que estamos propondo aqui para você dentro desses encontros? Estamos lhe propondo a oportunidade do despertar da consciência. O despertar da consciência é o despertar de sua identidade real. Sim, de sua identidade real. Você não é quem acredita ser. Essa é uma afirmação que ela pode soar de diversas formas para você. Ela pode ter um sentido filosófico, pode ter um sentido espiritual, ela pode ter um sentido místico. Mas eu quero que você olhe de perto isso e não coloque nenhum sentido especial no que estamos dizendo aqui. Estamos apenas dizendo para você simplesmente isso: você não é quem acredita ser. Se você ficar com isso de uma forma bem simples, como estamos colocando, você vai fazer logo uma segunda pergunta. A primeira será: então quem sou eu? Essa será a primeira pergunta básica. Então quem sou eu? Já que eu não sou eu, quem eu sou? E depois dessa básica pergunta, surgirá uma segunda pergunta, fundamental. E essa pergunta é: como assim? Talvez essa fosse a sua primeira pergunta. Como assim? E a segunda pergunta fosse: então quem sou eu? Não importando a ordem, nós estamos aqui lhe propondo investigar isso e descobrir nesse momento da sua vida. Você se deparou com esse vídeo, ou se deparou já com esse canal e já está trabalhando isso aqui. Esse é um momento na sua vida de autodescoberta, de autodescobrimento, de compreensão da verdade sobre quem você é. Esta visão de si mesmo, essa visão sobre você, é algo que se faz fundamental. É algo de uma grande e urgente necessidade para cada um de nós. Enquanto não houver essa compreensão da verdade sobre quem nós somos, não haverá amor, não haverá paz, não haverá liberdade, não haverá felicidade, não haverá consciência de Deus. A crença em Deus, a crença na paz, a crença no amor, a crença na felicidade, ou as diversas formas de crenças, são apenas crenças. Aqui eu quero me ater aos fatos com você. O fato da verdade sobre quem você é, lhe dá o fato da verdade sobre quem é Deus. O fato da verdade do que é o amor, a felicidade e a paz. E apenas isso, e somente isso, é real. Nenhuma crença, nenhum conceito, nenhuma teoria, nada disso pode ser real. Na vida, nós lidamos com o que é real. O que é real é o que se mostra como sendo os fatos. Nós não vivemos de abstrações. O ser humano, ele tem vivido de abstrações. Ele fala sobre Deus como se ele o conhecesse. Ele fala sobre o amor como se ele soubesse o que é o amor. Felicidade como se soubesse o que é a felicidade. No pensamento, a felicidade é uma casa, um carro, um casamento, o nascimento do primeiro filho, ou uma realização profissional, ou a formação e a diplomação de algum curso. Então, naquele momento, você tem sim um momento de preenchimento, de satisfação. Então, por alguns segundos, ou por alguns minutos, ou pode até durar alguns dias, aquele estado de euforia,
de alegria circunstancial em razão de alguma coisa externa que está acontecendo naquele momento, por algum tempo, você é a pessoa mais feliz do mundo. Mas aquilo dura algum tempo e se desfaz e desaparece. Então, aquela alegria, aquela euforia que você chama de felicidade, em razão daquela realização, aquilo diminui, arrefece, chega num ponto agudo, intenso, e depois arrefece, diminui e se dissolve. E foi embora a felicidade. Porque, na verdade, se tratava de uma situação externa, circunstancial, de preenchimento, de prazer para esse mim, para esse eu, para essa pessoa com a qual você se confunde e acredita ser ela. Aqui a investigação, quem sou eu? Ou, como assim? É o que nos importa. Perguntar, mas como assim? Como é isso? Ou, quem sou eu? Porque apenas essa realização te coloca em direto contato com esse fato, com o fato da realidade de sua natureza, que é felicidade. Aqueles que realizaram isso, aqueles que realizaram Deus, que estão vivendo isso, esse fato que é Deus, esse fato que é a realidade, esse fato que é o fim dessa ilusão de um eu presente na experiência, o fim do ego. Eles nos relatam, nos falam claramente que a natureza da verdade sobre quem nós somos já é a felicidade. Não é preciso se divorciar para ser feliz e casar de novo, não é preciso casar, não é preciso ter filhos, não é preciso ter saúde para ser feliz. A questão do corpo é uma coisa, a questão da realidade do seu ser, sua natureza real é outra coisa. A constatação de sua natureza real é a felicidade, independente do corpo, independente da mente, independente das situações externas, inclusive das realizações nesta, naquela área. É isso que estamos trabalhando aqui com você. Então, aqueles que tomaram ciência direta disso, que estão vivendo esse fato da realidade de Deus, dizem que o fato da realidade de Deus é o fato desta realidade do amor, da paz, da liberdade, da felicidade. O problema conosco é que nós vivemos dentro de uma complexidade psicológica que o próprio pensamento, que é a base de toda a imaginação, ele jamais tem qualquer interesse ou capacidade de saber o que isso representa. É exatamente quando o pensamento finda, quando ele termina, quando ele cessa, que esta revelação se mostra. Essa verdade se mostra. Esta verdade, que é esta consciência, que é esta realidade do amor, da felicidade de Deus. Assim, o esvaziamento de todo esse conteúdo psicológico, que agora acabei de chamar de cessação do pensamento. Quando ele cessa, quando há uma cessação do pensamento, quando ele finda, quando ele termina, quando esse movimento não tem mais essa continuidade, esse sentido de um eu presente, esse imaginário eu, esse imaginário mim, esse ego, essa imaginária pessoa desaparece. Você é o que você é. Isso é o fato, não é a abstração. A pessoa é uma abstração. Quando você diz eu,
você está se referindo a uma abstração. Quando você conta uma história sobre esse eu, é uma história, é uma abstração, é um conjunto de lembranças, de memórias, de conceitos sobre uma identidade que é uma abstração. É a abstração, conjunto de conceitos, de imagens, lembranças e memórias. Isso tudo é abstração. Se refere ao corpo como sendo esse eu. Então, quando você se refere a esse eu sendo o corpo, esse corpo está sempre sendo renovado, as células estão morrendo e células estão surgindo. O seu corpo está sendo renovado. De um dia para o outro, o seu corpo é um outro corpo. Cada meia hora, a cada 10 minutos, novas células surgem, outras desaparecem. Esse é o processo da vida nesse organismo, nesse mecanismo, nesse corpo. E aí você usa a expressão eu, como se houvesse um eu, uma identidade presente, agora, aqui, imutável, sendo esse corpo, se referindo a esse corpo, a essa forma. Repare o que estamos colocando aqui para você. A vida é algo que está acontecendo, mas não tem esse eu. Esse eu é uma abstração. O eu é o corpo. Mas que corpo? Se esse corpo é algo que está mudando momento a momento, o eu é essa mente, mas que mente? A cada momento um pensamento surge, uma história surge, uma lembrança surge, e essa lembrança dá uma identidade a alguém, coloca alguém tendo uma identidade. É só lembrança, são pensamentos, são imagens, são recordações. Algo vindo do passado como memória é só memória. Não há uma identidade presente na memória. Essa abstração, esse eu, esse mim, se projeta no tempo como alguém vindo do passado, vivendo esse momento presente, sendo esse corpo, tendo essa mente e se projetando no futuro. Estamos lidando com uma abstração, com uma ideia, com uma crença. Eu quero a verdade sobre quem é você, o que é isso que nós somos. Notem, essa é a complexidade psicológica em nós. A ilusão de uma identidade presente. Não há essa identidade. A revelação da verdade do seu ser, a revelação da verdade de Deus, de sua natureza essencial, é a verdade sobre quem é você. A boa notícia aqui é que com essa revelação da verdade sobre quem é você, você é a própria consciência presente, além do corpo, além da mente, além de toda essa história, além de toda essa abstração, a realidade do seu ser agora, aqui, presente, nesse ouvir, nesse falar, nesse sentir, nesse viver, neste amor, nesta paz, nesta liberdade, nesta consciência que é Deus, que é felicidade, o nascimento ou o aparecimento dessa forma, desse corpo. O único propósito desse aparecimento, que nós chamamos de nascimento, está em perceber a realidade daquilo que é agora, aqui, que está além do tempo, além do espaço, além do nome, além das formas, além de todas as mudanças. A verdade daquilo que é você é a verdade de toda manifestação. Uma vida assim é uma vida livre do sentido de um eu separado, exigindo, pedindo, cobrando, buscando, querendo algo para ser feliz, para se preencher. A realidade desta qualidade de vida é que é a vida nela mesma, sem o sentido de separação. Aquilo que está presente é o amor, a verdade. Aquilo que está presente é a única
realidade fora de nascimento e morte. Realizar isso, ou assumir esta realização, é tudo que importa nessa vida. E esse é o nosso trabalho, esse é o nosso objetivo aqui. Essa é a única coisa que estamos propondo para você dentro desse canal. Além de encontros online e encontros presenciais. E também retiros, onde estamos trabalhando isso com aqueles que se aproximam. Se isso é algo que faz sentido para você, ele toca em algum ponto aí, em algum nível isso lhe toca, deixa o seu like, se inscreve no canal. Quero lhe convidar para encontros online e também encontros presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso juntos, ok? Valeu pelo encontro e a gente se vê no próximo. Esta autoobservação pode fazer com que essa mente egóica seja deslocada e observada. E com isso há uma quebra de identificação com esse movimento, que é o movimento da mente. O que não acontece na meditação tradicional.